Quando a gente peca, até no nosso pecado, nós podemos continuar sendo exemplos, amados. Parece um negócio meio estranho, não é? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a diferença, a grande diferença, e aí a gente vê de fato quem ama a Deus e quem não ama a Deus, é justamente no pecado e no erro. Porque nos acertos não dá pra gente saber muito bem, não, de fato quem é aquela pessoa. Mas quando aquela pessoa fracassa nesse sentido mais social, ministerial, né, que são esses pecados explícitos e esses pecados que se mostram na praça, quando há esses fracassos, quando há as quedas, quando há os pecados notórios, aí a gente vê quem ama Jesus. Porque não é fácil para uma pessoa, ela, após ser identificado o pecado, ela se reerguer, ela, né, recomeçar, ela assumir, ela de fato fala, não, pequei, estou aqui, e enfrenta tudo, enfrenta todos. A hipocrisia das pessoas, enfrenta o peso muitas vezes psicológico e o que o diabo põe sobre as pessoas que pecam, né? Dizendo, olha, tá vendo você que se dizia isso? Tá vendo você que frustrou tantas pessoas? E aquele peso de culpa que Satanás, né, põe sobre nós, porque jamais o Espírito Santo, mesmo após o pecado feio, jamais o Espírito Santo trará sobre nós um sentimento de culpa. Deus não trabalha com culpa, amados. As culpas que nós carregamos e trazemos aos nossos corações, tá certo? Mesmo depois de pecarmos, não provém de Deus. O Espírito Santo não usa, categoricamente eu estou falando, o Espírito Santo não usa a via do sentimento de culpa para nos levar a arrependimento ou para nos restaurar. A culpa sempre provém de uma fonte maligna. Sempre, amados. Eu estou afirmando isso. Tá certo? Deus trabalha com as responsabilidades. Deus nos responsabiliza pelo ato, mas Deus não nos impõe a culpa, porque a culpa foi carregada pelo seu Filho na cruz do Calvário. E nós não podemos e nem temos condição de carregar e trazer sobre nós a culpa do pecado. Nós não temos força, a gente não tem, humanamente falando, capacidade para trazer as culpas e lidar com essas culpas. As culpas já foram carregadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sobre os seus ombros, Ele levou os nossos pecados, as nossas transgressões e as nossas culpas. Então Deus nos responsabiliza, mas Deus não nos culpa. Tá certo? Então o sentimento de culpa vem sobre o coração mesmo. E a Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, acho que é verso 3 e 20 de 1 João. Vamos conferir aqui que vale a pena, né? Pra gente, porque esse versículo para mim ele é poderoso. Poderoso demais para estar resolvendo essa questão. Porque o que eu vejo de irmãos, depois que erram, pecam, Deus perdoa e a pessoa se culpa, não se perdoa, eu não me perdoo. E os outros não perdoam mesmo, né? A gente não tá muito aí porque os outros não perdoam mesmo. Então, ser humano é meio complicado, né? Tem uns crentes aí todo equivocado, não perdoa fulano, não perdoa ciclano. Quem? Deus diz assim, rapaz, eu te perdoei tanta coisa, tu não quer perdoar o outro, que eu já perdoei também. Então Deus perdoa em Cristo Jesus a partir do arrependimento, a partir da confissão, né? O capítulo de número 3, 1 João 3 e 21, tá? Aliás, não é o 20, né? É o 20 e o 21. 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, verso 20 e 21. Sabendo que se o nosso coração nos condena, porque a gente tem esse conflito, né? A palavra de Deus diz uma coisa, ó, você foi perdoado, mas o coração tá aquele sentimento, eu sou culpado, ai meu Deus, ai não sei o quê, não tem perdão para mim, não tem salvação para mim, e as pessoas dizendo, não tem mesmo não, você é um hipócrita, você não sei o quê. Então isso vai enchendo o nosso coração. O sentimento do homem é complicado, amados. Então diz o texto, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. E conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. O texto aqui é libertador, amados. Tá certo? Você pode ter um sentimento de culpa. Dizer assim, será que Deus me perdoou? Perdoou em Cristo Jesus. E as outras pessoas não se perdoam e a gente às vezes carrega esse sentimento de culpa, mas joga esse trem lá para os quintos do inferno, né, se vier sobre a tua vida, e desfruta da comunhão e da bênção do perdão de Deus que por Cristo Jesus já foi disponibilizado para a gente, tá bom? Vamos lá que eu estou quase pregando hoje, né? Olha lá. Então, amados, o Salmo 32, aliás, eu até me perdi aqui, o Salmo 32, ele vai falar
dois salmos, 32 depois de 51. Ele vai falar do período, eu estou resumindo aqui a vida de Davi ao máximo. Ele vai falar, o Salmo 32, desse período que Davi, ele peca, né, contra Batseba. Eu estou pegando esse pecado, que é um pecado conhecido, e pecado de fato que vai dividir a vida de Davi. Vai ser um divisor de águas. A partir desse pecado, a vida de Davi, o reinado de Davi, tá certo? A trajetória de Davi ali para frente, vão ter assim prejuízos enormes. Vão ter desdobramentos assim assustadores. Porque o pecado nunca ele fica contido, isolado em uma pessoa, principalmente na dimensão que Davi ocupava no cenário, né? Então isso é muito preocupante. Quanto mais nós temos destaque público, social, muito confiado a nós e a gente tem influência, quando nós pecamos e erramos, isso tem um desdobramento assim que ninguém nem pode mensurar. É por isso que a gente precisa ter muita misericórdia dos irmãos que servem a Deus de uma maneira mais explícita, né, mais social, os pastores, as pessoas que estão mais em destaque. Orem, irmãos, orem para que Deus tenha misericórdia. E havendo pecado na vida dessas pessoas, exerça mesmo a misericórdia e tenha misericórdia, porque os desdobramentos que isso se dá é assim, ninguém nem sabe. É assustador o efeito do pecado, porque ele não vem sozinho, ele vem trazendo um bocado de coisa junto. Foi o que aconteceu na vida de Davi, tá certo? Então a gente vai ver aqui que Davi, ele tinha uma qualidade, apesar, e era um homem segundo o coração de Deus, apesar dos pecados que cometeu. Ninguém fala assim, não, Davi não é um exemplo para nós. Quem é que fala isso, né, amados? Ninguém. Não, Davi é um homem de Deus que a gente se espelha, um adorador, escreveu muitos salmos, um poeta, um guerreiro. Por ele, Deus assim operou na nação de Israel de uma maneira poderosa. Davi, né, tem diversas qualidades. Então ninguém fala, por causa de alguns pecados, que ele não é homem de Deus ou não foi homem de Deus. Mas é impressionante como hoje, muitas vezes, a gente não faz isso. Às vezes a pessoa erra nisso aqui, a gente já desqualifica essa pessoa, né? A gente tem que potencializar as virtudes dessa pessoa e não potencializar os defeitos dessa pessoa. Senão não vai sobrar ninguém, amados, tá? Então a gente precisa ter aí muita cautela. O Valdir, ele tá tão entusiasmado que ele vai entrar por 2 aparelhos. Quer ver daqui a pouco? Olha ele lá de novo aqui, Ana. Coisa boa, Ana. É bom que aumenta a nossa audiência, né, Valdir? Daí, ó. Tá lá. Vamos lá, Salmo 32. Ah, por isso, né, Varão? Aí, ó, coisa boa. Vocês não estão tendo visão não, viu, irmão? Aqui, né? Vai que de repente é um casal gêmeos que apareceu aí. Vamos lá, Salmo 32, bora? Todo mundo tá com a Bíblia aberta aí pra gente fazer a leitura? Mais uns 7 minutinhos aqui eu encerro a aula, tá? Não sei se na Bíblia de vocês tem um título em negrito, não tem? Aquela letrinha mais escura? A felicidade do homem perdoado, exortação ao arrependimento. Não sei se tem, mas a maioria das Bíblias tem lá. E embaixo, em algumas Bíblias também, embaixo desse título em negrito, tem uma letrinha menor. No meu está escrito assim, ó, Masquil de Davi. Na Bíblia de vocês tem isso aí? Embaixo do título? Está escrito não? Bíblia simples, não precisa de estudo não, já às vezes tem isso aí. Masquil de Davi. Não? Tem? É a irmã Lenuz que está falando? Tem, né, amada? Tem. Tá, Masquil de Davi. O que é um masquil? Masquil é um salmo didático, um salmo de ensino. Então olha que coisa interessante, quando Davi escreve esse salmo, ele está ensinando, tá certo? É um salmo de instrução. A vida dele, então, o que eu disse, o pecado de Davi, ele consegue inclusive ensinar a gente, né, a partir do seu pecado. Então, Davi se arrepende, Davi, ele assume as consequências, sofre as consequências e ele ensina a gente até mesmo a partir dos seus pecados. Então, olha só como até mesmo nos erros nós podemos glorificar a Deus quando nós nos arrependemos, seguimos em frente, assumimos, né, e nos mantemos firmes ali na presença de Deus, tá certo? Isso dá esperança às outras pessoas também, né? Quando elas erram. Aí, porque tem gente que cai num abismo, amados, quando peca, com essa ilusão. Ah, logo eu, nunca pensei que eu
chegar nessa situação. Mas por que tu não, ô cara pálida? Achava que era o quê? Um semi-querubim? Então vamos lá. O Salmo 32. Bem-aventurado, feliz, olha, feliz. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Olha, ele vai relatar, amados, o pecado de Davi. Ele encobriu esse pecado, diz os estudiosos, por cerca de 1 ano. Ele ficou 1 ano inteiro ali, ó, na moita, na surdina, pianinho, na miúda. Ficou ali, ó, rei, ninguém vai descobrir, que eu mandei matar Urias, que eu engravidei a mulher, ela já está aqui no palácio, tá de boa. Ficou quase 1 ano, tá certo? Aí, escondendo. Davi era humano, né? Era sincero, verdadeiro, mas aqui aflora nele, ele era rei, então o cara ficou lá. Aí teve que Deus enviar Natan, com aquela história que vocês já sabem, né? Para aí estar denunciando o pecado de Davi. Mas ele relata, nesse período de 1 ano, a angústia que ele passou. Veja só que coisa interessante. Essa é a diferença, porque tem uns que pecam, erram e agem como se nada tivesse acontecido, amados. Nada. A gente chama essas pessoas, a gente diz, aliás, que elas não usam creme hidratante na cara, elas usam óleo de peroba, né? Verdadeiros caras de pau. Então, gente assim que, sabe, é hipócrita mesmo. Mas quando o homem de Deus e a mulher de Deus erra, há uma angústia, há uma tristeza, há um desespero, irmãos. Há uma agonia, assim que a pessoa ela não fica em paz. Não fica em paz. É uma perturbação enorme. É o conflito do Espírito Santo que habita nela. Os valores que foram gerados, plantados nela. É um conflito. Essa pessoa até, né, pela humanidade, dessa questão de ser exposta e tal, muitas vezes fica ali escondendo. Mas não fica em paz. Não fica em paz. Então quem peca e fica em paz... amados, é um negócio muito assustador e muito complicado. Quem peca e tem o pecado como coisa assim, né, banal, é muito complicado esse negócio. Eu me questiono, será que essa pessoa ama a Deus? Será que essa pessoa de fato tem o Espírito Santo agindo na sua vida? Né? Então é um negócio para a gente questionar. E aí ele vai relatar esse período de 1 ano, como que eram as noites dele, como que ele vivia. Olha só, verso 3. Enquanto me calei, ou seja, não confessou o pecado, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido todo dia. Então, todos os dias, ele se sentia numa angústia da alma. Verso 4. Porque de dia e de noite, tua mão pesava sobre mim. Meu humor se tornou em sequidão de estio, uma terra árida, uma terra seca. Aí ele diz, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu coração. Então Davi ele mostra aqui que esse período não foi fácil para ele. Esse período que o seu pecado não foi descoberto, ele não dormia direito. Ele tinha angústia na alma. Ele se entristecia de fato, né? Então olha só que coisa interessante, a gente vê a qualidade na vida do Davi. Aí quando ele vai orar a Deus, é o Salmo 51, tá? Esses 2 salmos diz respeito a esse período que ele peca contra Urias lá. O Salmo 51. Ele faz essa oração a Deus. E ele começa assim, amados, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era aos teus olhos e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. É bem interessante que Davi está reconhecendo a sua natureza. Ele está reconhecendo que ele é pecador. Não é que ele só cometeu o pecado, ele tem uma natureza que é pecadora e ele precisa de salvação, amados. É algo importantíssimo que Davi está nos ensinando aqui. Nós somos pecadores, tá certo? Nós somos pecadores. E Jesus veio para nos salvar de quem nós somos, não só daquilo que nós fazíamos. Inclusive tem um bocado de coisinha que a gente fazia e a gente continua fazendo mesmo depois de aceitar Jesus. Tu sabe e eu sei disso. Eu sei, tu sabe. Nós sabemos, né?
Então não é só do que fazíamos, é do que nós somos. O negócio é muito mais profundo. Não são só práticas e comportamento, é uma natureza, amados, que precisa de salvação. Verso de número 6. Eis que amas a verdade no íntimo. Olha só, Davi dizendo, tu amas lá no íntimo, na sinceridade. No oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus. Irmãos, eu acho tão lindo esse versículo 10 e 11, porque assim, Davi poderia ter pedido para Deus, Senhor, me restaura o reino, me restaura o meu nome, né? A minha fama. Jesus, eu preguei em tantos lugares, minha agenda pode estar cheia de novo, me restaura aí, né? Tudo que eu conquistei ao longo desse ano de ministério. Ele podia ter pedido um bocado de coisa, né? Mas ele disse, não, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Ele não pediu o reino de volta, a fama de volta, a glória de volta, a coroa de volta. Ele disse, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha só que coisa linda. É o desejo de Davi. A gente vê aqui a sinceridade desse homem de Deus, né? Torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me como espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores. Olha que coisa interessante. Ele está pedindo a restauração para ele ensinar os pecadores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o louvor, porque não te compraz em sacrifício, senão eu os daria. E Davi daria mesmo. Davi fazia o que fosse necessário para agradar a Deus. Tu não te deleitas em holocaustos. O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Olha que coisa linda, amados, que a gente vê aqui a postura deste homem de Deus, desse Davi, esse menino que teve por Deus assim uma exaltação absurda. Outro salmo, Deus vai dizer assim, Davi, eu te tirei de trás das malhadas, de trás lá dos gados, te pus sobre os príncipes, exaltei o teu nome, te honrei. Então era um Zé Ninguém, era um jovenzinho lá desprezado pela sua própria família. Deus exalta este homem, mundialmente falando, nacionalmente falando, na história da humanidade, olha só, né? Tanto é que Jesus é chamado de filho de Davi. Veja a dimensão, amados, a importância da história desse homem no mundo, né? Deus exalta esse homem. Por que Deus fez isso? Porque Davi, de fato, ele tinha uma característica que todos nós temos que pedir a Deus, Senhor, sinceridade, verdade, honestidade, humildade, reconhecimento de que Deus é tudo na minha vida. Então, não pode ter nada nessa existência que seja mais importante do que a minha comunhão com Deus. Então, não é ministério, não é o meu nome, não é o reconhecimento das outras pessoas, é o Espírito Santo habitando em mim. É a alegria da salvação. É a boca entoando louvores a Deus. É eu ser humilde diante de Deus, consequentemente diante das outras pessoas. É pedir tudo isso de volta para que eu tenha oportunidade de ensinar pecadores, de honrar o nome de Deus, de envergonhar os opositores de Deus. Isso que eu acho lindo, amados. Aqui é a lição da história de Davi. Eu poderia falar de um bocado de coisa, que a história de Davi é extensa, a gente vai voltar ainda nela, né? Nós vamos falar de alguns pontos ainda e tal, mas eu queria resumir só a história de Davi em si aqui, extraindo essa qualidade de Davi que eu acredito que é a mais importante e é o que nós mais precisamos na nossa vida. Então, esse é o propósito dessa aula, de que a gente possa pensar nisso, né? Na nossa vida agora e ao longo da nossa vida. Senhor, eu preciso ser sincero diante de Ti, eu preciso desejar mais do que qualquer outra coisa a comunhão contigo, o Teu Espírito Santo, eu quero ser verdadeiro diante de Ti, das pessoas, e quando eu pecar, porque nós vamos pecar, de uma maneira ou de outra, fato.
né, com uma dimensão e gravidade de uma forma ou de outra, nós vamos pecar. E nos pecados que a gente possa ser sincero e exemplo nos pecados. Para que quando alguma pessoa nos acusar, rapaz, mas você fez isso, é verdade, fiz mesmo. Você não sabe nem da metade. Eu fiz muito mais. E Deus sabe de todos os meus feitos pecaminosos. Mas Ele me ama. E eu amo Ele também. E eu também não me conformo com esse pecado. Porque, mano, não esquenta a cabeça não. Tem gente aí que fala tão mal da gente, né? E eles não sabem nem a metade dos nossos erros. E Deus sabe de tudo e nos ama, então tá tudo resolvido. Se Deus nos ama, a gente também quer amar Deus aí. E bora tocar o barco para frente, amado. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.